Olha, a maior briga no caso Brumadinho não foi para saber quem era o culpado. Nada disso. Foi por causa de uma pergunta. Uma pergunta secreta que basicamente paralisou tudo por anos. E agora, vamos descobrir qual é. Pois é, parece até meio bizarro, né? Porque enquanto todo mundo falava sobre os responsáveis pela tragédia, a imprensa em cima, nos bastidores a briga de verdade era outra. E era uma briga silenciosa, bem longe das câmeras. E tá aí a pergunta de US$ 1 milhão que definiu o rumo de um dos maiores processos criminais da história do Brasil. A pergunta em si parece simples, mas a resposta vira um verdadeiro cabo de guerra na justiça. Então, para a gente entender essa confusão toda, vamos voltar lá para o comecinho, para o momento em que tudo aconteceu. Janeiro de 2019, o Brasil inteiro parou. A barragem se rompeu. Uma tragédia humanitária, ambiental, com 270 vidas perdidas. A primeira reação da justiça foi rápida. O Ministério Público de Minas Gerais foi lá e abriu um processo na Justiça do Estado mesmo. E é aqui que o nosso jogo começa. O processo nasce na Justiça Estadual. Fazia todo sentido, né? O crime aconteceu em Minas, mas a defesa dos réus tinha uma carta na manga. E aí vem a primeira grande reviravolta dessa história. A defesa entra em campo e basicamente vira mesa. A estratégia deles foi ousadíssima. Eles disseram, peraí, o juiz lá de Brumadinho não pode julgar isso aqui não. Em outras palavras, o jogo tinha que ser em outro estádio. E não é que deu certo. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é um dos tribunais mais importantes do país, bateu o martelo a favor da defesa. Essa decisão, olha, deixou muita gente de cabelo em pé. Então, o resumo da ópera é esse. O caso foi literalmente arrancado da Justiça Estadual e mandado para a Justiça Federal. A grande pergunta é, por quê? E os argumentos foram bem específicos. A defesa disse o seguinte: primeiro, teve declaração de estabilidade falsa entregue para um órgão do governo federal. Segundo, esconderam informações importantes de um sistema de monitoramento, que também era federal. E terceiro, a lama destruiu sítios arqueológicos que são patrimônio da União, ou seja, do Brasil todo. Bastou isso para virar o jogo. Mas calma. Quando todo mundo achava que o jogo já tinha acabado, veio outra reviravolta, daquelas de filme mesmo. O caso estava prestes a voltar para a estaca zero. Aparece um ministro do Supremo, o Edson Fachin, e sozinho, com uma decisão só dele, o que a gente chama de decisão monocrática. Ele simplesmente desfez tudo que o STJ tinha decidido. E olha só que loucura, o processo faz o caminho de volta. Sai da Justiça Federal e, plim, volta para a Justiça Estadual. É um verdadeiro ping-pong jurídico, o processo indo e vindo. E qual foi a lógica do ministro Fachin? Foi bem simples, na verdade. Ele disse o seguinte: o crime principal aqui não foi contra o governo federal. Os crimes principais foram os homicídios e o crime ambiental. O fato de ter atingido interesses federais foi uma consequência, não era o objetivo. Por isso, o caso tinha que ficar no Estado. Nesse ponto, já estava uma confusão. Ninguém sabia mais onde esse processo ia parar. Mas essa novela precisava de um capítulo final. E a palavra de um ministro só não ia encerrar o assunto. Pois é, a história ainda não tinha acabado. Aquela decisão solitária do ministro não ia durar. Claro, a outra parte não ficou quieta e recorreu. Agora não era mais um ministro decidindo sozinho. A decisão ia ser de um grupo de ministros, o que a gente chama de colegiado. E o caso foi parar na segunda turma do STF. E dali sairia a palavra final, definitiva. E, fim de jogo. A decisão final, preto no branco, a competência é da Justiça Federal. A turma de ministros derrubou a decisão do Fachin e, no fim das contas, concordou com o que o STJ tinha falado lá atrás. Ok. Depois de todo esse vai e vem, essa confusão toda, fica a pergunta: e daí? Na prática, o que isso significa? Por que essa briga toda importa de verdade? E aqui está a conclusão de ouro. Essa batalha de quem julga o caso significou que anos de processo foram pro lixo. Tudo teve que começar de novo, praticamente do zero, em outro tribunal. Pensem no atraso gigantesco para se fazer justiça. E isso nos leva a uma pergunta, uma reflexão importante. Uma lei que permite que um caso gravíssimo como esse fique parado por anos, só discutindo em qual tribunal ele deve correr,
Isso é uma coisa justa ou é um absurdo completo? Queremos saber a opinião de quem nos acompanha. Deixa aqui nos comentários o que acha, vamos conversar sobre isso. Se você quer escapar de problemas jurídicos, clica no botão e segue o DireitoCast agora. Lembre que estamos no TikTok e no YouTube.